Olá a todos, eu sou a Ana e hoje venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro O Trono de Fogo. O Trono de Fogo é o segundo volume das Crónicas de Kane, que é uma trilogia. Eu tenho o primeiro aqui. Eu peço desculpa, vocês nunca veem os meus livros de fantasia, porque estão na estante assim, na prateleira acima, quero dizer. Portanto, este é o primeiro volume, A Pirâmide Vermelha. Vou deixar aqui para vocês verem. Então, este é o primeiro volume que eu li o ano passado e tinha aqui este segundo para ler. Estes são livros de Rick Riordan. Rick Riordan é extremamente conhecido por literatura fantástica, infantil-juvenil, e especialmente pela série Percy Jackson, que já teve um filme e agora está a ser adaptado para uma nova série, porque o filme não teve grande sucesso, acho que foi uma má adaptação, mas eu não sei, eu não vi, só sei o que dizem. E agora está a ser feita uma nova série, eu penso que é pela Disney, portanto, estou sem dúvida entusiasmada, mas quero ler os livros antes. Esta é uma trilogia que eu tinha cá em casa há algum tempo, porque eu ganhei o terceiro volume num passatempo e andei à espera para comprar estes dois para ler. Então, o que é que nos trata esta trilogia? É uma trilogia juvenil. A nossa protagonista tem 12, aqui faz 13 anos, e o nosso protagonista tem 14. Portanto, é mais ou menos vocacionado para essas faixas etárias, diria eu, e é uma fantasia focada na mitologia egípcia. O autor faz muito isto, nas diferentes sagas dele, vai buscar mitologia grega, romana, egípcia, o que seja, e trá-la como base para toda a história. Portanto, há aqui montes de factos, montes de histórias verídicas e montes de factos da mitologia que de facto são assim, falam, todos os monstros que aqui aparecem, todas as criaturas, todos os deuses, tudo isto é real, não é de invenção do autor, ele foi mesmo estudar a mitologia e trazê-los para aqui. No início da nossa série, eu peço desculpa, está ali o ring light a bater, estou a ver aqui um bocadinho de reflexo, no início da nossa série, estes dois irmãos descobrem que são descendentes dos deuses egípcios e quando o pai liberta os 5 deuses que estavam aprisionados acidentalmente, eles vêm-se no meio de uma grande embrulhada e têm que tentar salvar o mundo, obviamente. Então, neste segundo livro nós continuamos a acompanhar a jornada deles, que no primeiro acabou com eles a fugir de montes de criaturas e a tentarem chamar outros como eles, outras pessoas capazes de lidar com a magia egípcia, outros descendentes de faraós, para tentar encontrar uma solução para salvarem o mundo do que aí se aproxima. Basicamente, eles sabem que se está a aproximar uma data em que o mal vai ser libertado e eles têm até essa data para resgatar o deus Ré, penso que é assim, o deus do sol, para tentar combater o mal que vai surgir das trevas. Então nós temos este livro inteiro passado nesses 5 dias, com eles passarem por montes de peripécias, montes de aventuras, primeiro a tentarem completar o livro de Ré, para tentarem perceber por onde é que podem ir ou que caminho terão que percorrer para resgatarem Ré, e depois então, de facto, quando se chega ao 5º dia e eles têm que enfrentar este poder das trevas e do caos. Não vos posso dizer muito mais porque, no fundo, é um bocadinho isto. Estes livros são cheios de sentido de humor. É a coisa que eu mais gosto. São livros que são repletos de acontecimentos, portanto, temos sempre aquela coisa de estar a virar as páginas de querer ler mais, porque, de facto, está sempre a acontecer alguma coisa e tem muito sentido de humor. Estes livros são narrados. O que é que eu quero dizer? No início da história nós percebemos que são os nossos protagonistas, estes dois irmãos, a narrarem com um microfone e um gravador. No primeiro livro, eles explicam-nos que, até ao final, explicam-nos que aquela gravação é para ser enviada para chamar, lá está, os tais feiticeiros. E aqui eles continuam a gravar, nós não sabemos exatamente porquê, sabemos que aquela gravação nos está a contar a história e no final nós percebemos porque é que eles têm que fazer o envio dessa gravação o quanto antes. Portanto, nós estamos a acompanhar os nossos protagonistas como se eles estivessem, de facto, aqui no nosso mundo, a precisar de ajuda e a espalhar a sua mensagem. E uma coisa que eu adoro é que o autor entra neste jogo. A nota do autor no final, ambos os livros, ele não diz isto é real, isto é fictício, eu escrevi isto assim. Não. Ele entra no jogo. O autor diz-nos que encontrou aquela gravação. Logo no início, é a nota inicial, ele diz-nos que encontrou esta gravação que está a transmitir. Portanto, logo a primeira página do livro é aviso. Isto é a transcrição de uma gravação
tal, 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 tal. Dá o contexto ali a dizer que ele encontrou aquela gravação. E no final, ele diz, atenção, isto que eles falam sobre isto e aquilo é real. De facto existe aquilo, não sei onde, o sítio que eles visitam, tal e tal, é real. Portanto, eu acredito que esta gravação seja real. Portanto, estejam atentos porque o mundo está de facto em risco. Ou seja, o autor entra neste jogo. Até nas notas dele, ele consegue-nos dizer o que é real, o que é ficção, com esta continuação da história. É um livro que me deixou com um sorriso, foi uma leitura super rápida, foi uma leitura muito divertida, muito emocionante também, apesar de ser muito jovem, muito juvenil, também por isso foi uma leitura bastante rápida. O que me dá nestas histórias é que eu sinto que o meu eu de 13, 14 anos, 15, teria adorado isto, teria devorado. O meu eu fã de Harry Potter, que está habituado à fantasia, que adora envolver-se com as histórias, teria adorado entrar aqui e imaginar que de facto isto estava a acontecer, que algures isto estava a acontecer aqui no meu planeta e que eles estavam a lutar para salvar o mundo e que eu tinha sido uma das sortudas de receber uma das transcrições das gravações deles. É muito, muito, muito engraçado. Como já disse, eles narram a história, então eles vão alternando, não é capítulo sim, capítulo não, mas vão alternando entre ser o Carton a narrar e a Sadie, e entre as coisas que eles narram vão trocando piadas um com o outro, vão-se picando assim mesmo a irmãos. Então temos essas coisas entre parênteses a chatearem-se um ao outro. É uma história muito, muito bonita, que fala muito da amizade, da perseverança, da família, mas que nos dá aqui um conhecimento dos deuses egípcios incríveis, mesmo sem nós fazermos grande esforço. Todas as criaturas, todos os deuses, tudo é real. Ou seja, real no sentido de existir de facto na mitologia egípcia. Quem gostar desse género de leituras é uma que eu recomendo. Quem estiver à procura de uma prenda para um pré-adolescente, o início da adolescência, que gosta de fantasia, os livros de Rick Riordan poderão ser uma boa opção. Vale dizer que eu só li estes dois, mas acredito que, sendo esta uma das trilogias menos conhecidas dele, acredito que as outras ainda sejam melhores. Portanto, acho que poderá ser uma boa ideia e eu estou a gostar muito desta série e estou ansiosa por ler o terceiro e perceber como é que tudo se vai desenrolar. Portanto, aqui fica a minha opinião sobre O Trono de Fogo, de Rick Riordan, o segundo volume das Crónicas de Kane. Digam-me em baixo se já conheciam esta trilogia, se já leram, se não leram, se estão curiosos, se não é o vosso género. Digam-me se já leram outras séries de Rick Riordan e se sim, qual gostaram mais. Eu estou super curiosa com o Percy Jackson, mas também tenho na minha lista os Heróis do Olimpo. Portanto, digam-me o que é que gostaram mais, digam-me se elas têm alguma ligação, se se deve ler uma e depois a outra. Contem-me tudo aí em baixo. Não se esqueçam de deixarem então um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos que adoram fantasia infantil-juvenil e não se esqueçam de subscrever o canal se não tiverem feito. Eu vejo a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!